Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Um ministério de tradição puritana inglesa, Covenanter escocesa. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E nós estamos aqui, com a graça do Senhor, em mais um conteúdo do nosso Ministério Cinco Solas, que trazemos até vocês sob a temática, sob a playlist intitulada Escola Puritana. E na Escola Puritana, nós estamos expondo, com a graça de Deus, 3 livros das Santas Escrituras. Nós estamos trabalhando no livro de Gênesis, no livro de Salmos e no Evangelho de Marcos. E hoje, com a graça do Senhor, nós iremos trabalhar no livro de Salmos, na nossa playlist do livro de Salmos. Então, eu gostaria que você já pegasse a sua Bíblia. A minha está bem aqui, minha Bíblia de Genebra, a minha famosa Genebrinha, Genebrinha, Bíblia de Estudo de Genebra, que nós iremos abrir aqui no livro de Salmos para darmos continuidade aos nossos estudos com a graça de Deus. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já apertou o sininho? Você já deu aquele curtir, aquele like? Já espalhou este vídeo, essa playlist para os seus irmãos da igreja, para as pessoas que você ama? Porque nós procuramos aqui no Ministério Cinco Solas apresentarmos as antigas doutrinas presentes na Palavra de Deus, que os nossos pais puritanos, covenanters, reformados, nos ensinaram. Tudo bem? Então, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, como vocês podem observar, nós vamos continuar os nossos estudos aqui no livro de Salmos, no capítulo 9, dos versículos 19 e 20. É essa perícope que nós iremos estudar. Capítulo 9, versículos 19 e 20 do livro de Salmos. E o tema da nossa aula de hoje é a soberania de Deus e a fragilidade humana. A soberania do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso e a completa fragilidade humana. E como eu disse para vocês, o conteúdo que nós trazemos aqui é da Escola Puritana do Ministério Cinco Solas. Bom, eu gostaria que vocês prestassem atenção agora neste convite que nós fazemos a vocês. Faça parte aqui do nosso grupo oficial no Telegram. Ao ingressar na nossa comunidade, você vai desfrutar de muitos conteúdos edificantes para a sua família. Nós temos salas de aula abordando matérias riquíssimas da teologia puritana, covenanter, reformada. Nós temos chats muito edificantes entre os membros, os professores, para que nós nos tornemos cada vez mais estudiosos da Palavra de Deus. E temos também a possibilidade de um discipulado online, sólido, estritamente bíblico, com base na tradição reformada, na tradição puritana, na tradição covenanter. Então vai ser muito bom para você participar desta nossa comunidade online. O link é justamente t.me/5 solas oficial, Ou você pode apontar aqui o seu celular para esse QR Code. Isso aqui não é um QR Code onde você vai fazer doação nenhuma, jamais. Você vai apenas, com este QR Code, ir direto para o nosso conteúdo. Você vai ingressar no nosso grupo oficial no Telegram e vai ingressar sem você baixar nenhum aplicativo. Em que pese o aplicativo do Telegram ser muito bom. Se você quiser baixar, considere baixar o aplicativo. Se não, ele vai direto
para o seu navegador de internet, seja no computador, seja no celular, enfim. Esse QR Code vai direcionar e vai estar convidando você para participar justamente da nossa comunidade, do nosso grupo de estudos, tá bom? Meus amados, a tese central em que nós iremos nos debruçar hoje é justamente a soberania absoluta de Deus na execução da sua justiça, em contraste com a absoluta miséria e fraqueza do homem mortal. Então, na perícope de hoje, nós vamos verificar este contraste, né? A soberania de Deus, a fraqueza, a miserabilidade, a completa dependência do ser humano. E para isso, nós dividimos a aula de hoje, primeiramente com a leitura do texto sagrado, que nós faremos aqui abrindo a nossa Bíblia de Genebra e iremos estudar, né, a perícope, o capítulo 9, versículos 19 e 20 dos Salmos, né? Depois nós passaremos para o contexto teológico, o fluxo literário da oração de Davi. Nós veremos alguns conceitos-chave, o juízo divino, né? E o termo hebraico enosh, que é apresentado aqui nesta perícope. Nós faremos uma exposição bíblica, uma análise profunda e reverente desses versículos. Faremos também uma espécie de um spoiler para a nossa próxima aula, que nós iremos adentrar já no capítulo 10 do livro de Salmos e o clamor do oprimido. E finalizaremos com as nossas aplicações práticas, que são lições tanto que fazemos aplicativas para o crente, como também para o não crente, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler o texto sagrado. Vamos abrir aqui. Deixa eu tirar meu óculos, porque a gente vai ficando velho, né? E aí para longe, eu tenho que usar o óculos. E para perto, eu tenho que tirar o óculos, né? Vamos aqui para o nosso livro de Salmos. No capítulo 9, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Toma conta de nós, leva nossa mente cativa à tua palavra, para que sejamos verdadeiramente praticantes da tua santa palavra e não meros ouvintes. Não permita que nenhuma heresia seja dita ou aprendida aqui nesta nossa aula de hoje. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, o texto que nós temos hoje é justamente esse. Davi conclui este salmo, né, este seu cântico, dizendo: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. De mortais. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, justamente na versão que nós temos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Né? Algumas pessoas têm mais dificuldades com uma linguagem um pouco mais solene, então justamente essa versão, pela graça de Deus,
que é uma paráfrase, né? É uma versão que nós temos que ler com um pouquinho de cuidado sempre, né? Mas ainda assim é uma boa versão para quem quiser ter uma versão assim mais na linguagem de hoje. Eu sempre aconselho a versão ARA, que é a que nós utilizamos aqui no nosso ministério. E em especial a Bíblia de Estudo de Genebra. Mas também a nova tradução na linguagem de hoje, sendo uma paráfrase e atualizando alguns termos, né? Colocando para um português mais coloquial, facilita às vezes o entendimento. Então aqui, esta perícope, como vocês podem observar aqui na tela, diz assim na nova tradução na linguagem de hoje: Venha, ó Senhor, e não deixe que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Então observe que é uma paráfrase, né? Não está numa tradução mais próxima dos originais. Ela procura, de alguma forma, interpretar aquilo que o autor escreveu no hebraico e trazer para a língua de hoje. Tem as suas dificuldades e nós podemos posteriormente fazer um vídeo falando sobre isso, mas em tese, pelo menos nesse momento aqui agora, parece que expressa aquilo que havia, pelo menos de maneira perfunctória, né, a voo de águia, aquilo que estava no coração de Davi, né? Então, por exemplo, aqui na versão ARA nós temos levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Aqui na nova tradução diz assim: venha, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Né? Depois ele vem assim, aqui na ARA: sejam as nações julgadas na tua presença. Na nova tradução diz assim: e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Né? Então aqui está como: Senhor, não prevaleça o mortal e sejam as nações julgadas na tua presença. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. E no versículo 20, infunde-lhe, Senhor, o medo. Na nova tradução, faze ao Senhor Deus com que sintam medo. Está bem próximo, né? Saibam as nações que não passam de mortais. Na nova tradução, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Então, dá para compreender bem aqui o texto, né? Então, nesse diapasão, vamos agora aqui retornar para a nossa apresentação. Então, o contexto e o fluxo teológico aqui, nesta perícope, é justamente, nós temos aqui uma visão profética e nós temos aqui uma oração conclusiva, né? O Salmo 9, ele foi escrito pelo rei Davi, como você pode observar aqui na nossa apresentação, né? Aqui Davi, ele atua como um verdadeiro profeta do Senhor Deus. Ele antevê o triunfo absoluto do Senhor Deus por ser soberano, todo-poderoso, bem como a ruína completa, certa e inevitável, inexorável de todos os povos ímpios e soberbos que se levantam contra o Senhor. Então, nessa visão profética, Davi, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, para a igreja, tanto a igreja veterotestamentária, que é o Israel, como para a igreja neotestamentária, que somos nós, aqui na Nova Aliança, depois de Cristo, mostrando que o Senhor Deus é soberano e vai prevalecer sempre. E, por outro lado, apontando para a completa ruína dos povos ímpios e das nações pagãs. E nós temos depois a oração conclusiva. Estes versículos finais,
eles formam a oração conclusiva de Davi, aqui de todo o capítulo 9 que nós estudamos. Volte atrás aqui na playlist para que você possa ter acompanhado e possa acompanhar toda a exposição que fizemos do capítulo 9, né? Tendo louvado a Deus pelas misericórdias, Davi suplica intensamente para que o Senhor continue a agir em favor de seu povo. Então, o capítulo 9 todinho nas escrituras, né, mostra como Davi ele faz um contraste, né, entre os pagãos, os povos ímpios que tentam se ensoberbecer e se rebelar contra Deus, em contrapartida mostrando que Deus é todo-poderoso, soberano e vai prevalecer sempre contra justamente esses povos. Nós temos aqui alguns personagens e alguns conceitos chaves que nós podemos observar justamente aqui nesta perícope. Primeiramente, o Senhor. Depois nós temos os mortais e depois nós temos as nações. O Senhor. O Senhor é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança, o juiz reto e eterno, imortal. É aquele que odeia ativamente o pecado, a iniquidade. Não só odeia ativamente o pecado, a iniquidade, mas ele punirá este pecado, esta iniquidade, revelando a sua santíssima e justa ira desde os mais altos céus, para obter a sua glória, a glória do seu nome. Depois nós temos aqui a figura do mortal, do hebraico Enosh. Refere-se à humanidade decaída, homens fracos, inerentemente miseráveis, moribundos, mortais, decaídos, desde a queda no jardim do Éden, mortos em nossos delitos e pecados, impossibilitados de nos aproximarmos eficazmente de Deus. Não é verdade? É por isso que nós dizemos, de acordo com a tradição puritana, de que a salvação é monergística. Ao Senhor pertence a salvação, somente a Ele. E também nós temos aqui a figura das nações, que são as multidões de pessoas orgulhosas e insolentes que vivem sem Deus no mundo e desprezam seus caminhos eternos. São todos aqueles povos, tribos, raças, línguas, todas as pessoas, as nações que não se submetem ao senhorio do único Senhor e Salvador que foi dado à humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui o clamor pelo julgamento, né? O versículo 19. O versículo 19 diz assim: Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. O salmista aqui, ele clama para que Deus exerça o seu poder irrefutável e lidere o combate, frustrando os projetos dos inimigos e estabelecendo limites para a sua malícia. Como ensina Agostinho de Hipona, Davi prevê profeticamente um mal rigoroso que inevitavelmente cairá sobre as nações por causa de seus próprios pecados. Aqui nós temos uma doutrina interessantíssima, que é a doutrina justamente dos limites que Deus dá à maldade humana. Exatamente. Mesmo neste mundo tão pecaminoso, decaído, nós podemos observar que a graça comum de Deus, este conceito desenvolvido na Nadere Reformation, nos chamados neocalvinistas holandeses, encabeçados por Abraham Kuyper, Herman Doivert, né?
Herman Bavinck, grandes neocalvinistas holandeses que desenvolveram muito esse conceito bíblico e teológico da doutrina da graça comum. É aquela graça que Deus derrama a todas as pessoas, sendo crentes ou não. O próprio Senhor Jesus não nos ensinou que ele faz nascer o sol na cabeça de justos e injustos? Nesse mesmo diapasão, o Senhor Deus, ele freia o mal no coração do ser humano. É por isso que nós não temos males piores do que já existem. Agora você pode dizer para mim assim, mas Eduardo, tem tanto mal na Terra. É verdade. Daí você pode imaginar o que seria desta realidade se Deus retirasse esse freio, esse limite. E um grande juízo de Deus contra uma pessoa é quando ele deixa esta pessoa com menos freio, com menos limites. É como se Deus falasse para aquela pessoa: tudo bem, você quer seguir seu caminho sozinho? Você quer prosseguir sem se submeter ao meu senhorio, ao meu Cristo? Tudo bem. Então faça aquilo que o seu coração quer. E aí este homem, esta mulher, esta pessoa, pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio coração decaído e mitigado este freio, este limite do Senhor Deus, ele passa a praticar cada vez mais e mais e mais atos perversos, ímpios e maléficos. Mas ainda assim, o Senhor Deus vai limitando este mal. É uma doutrina muito forte e que é importante que você saiba. O limite, os freios que Deus impõe aos seres humanos, que nós chamamos de graça comum nesta situação. Vamos prosseguir. Vamos ao versículo 20. Versículo 20 diz assim: infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Aqui Davi, ele pede, ele clama para que o Senhor Deus coloque medo nestas nações. Para quê? Para que eles possam compreender que eles não passam de seres mortais. A fragilidade humana. A lição do juízo. O versículo 20 expõe o propósito pedagógico do juízo divino, que é o quê? Forçar o reconhecimento inegável da fraqueza humana, em hebraico enosh. Aqui nós podemos trazer a exegese de Calvino. Calvino aqui nos ensina, por exemplo, que esta é uma oração para que os ímpios se reconheçam como nada mais do que seres frágeis e passageiros. Permita-me pegar aqui o meu livro aqui atrás, de João Calvino, para que nós possamos ler um pouquinho daquilo que Calvino nos ensina. Puxei aqui o livro errado, é este aqui, As Institutas de Calvino. O outro que eu tenho aqui é o livro de Gênesis, o comentário dele, que a gente está vendo de outra playlist. Então, é esse aqui, tá? As Institutas de Calvino. Então aqui, eu tenho aqui a edição de 1536, a primeira edição aqui do livro, foi publicada aqui pela editora Fiel. Maravilhoso esse livro. Então Calvino, aqui na página 89 deste livro, ele nos ensina o seguinte: todo o mérito humano é fictício, mostrando justamente aqui esta teologia de Calvino, mostrando a miserabilidade e a fragilidade humana, né? Então Calvino fala aqui, ó: um homem de reputação tão ruim, condenado por Deus, ousaria atribuir a si algum fragmento? Acaso ainda acredita ser alguma coisa? Acaso ainda não aprendeu que é abjeto e proscrito
e que deve tudo a Deus? Acaso ainda não aprendeu, em sua humildade, a exaltar a Deus? São perguntas que Calvino faz, demonstrando a fragilidade completa humana, a perversão de todo ser humano. Então, quando Calvino fala que um homem de reputação tão ruim, condenado por Deus, ele está falando de todos os seres humanos aqui. E aqui ele vai iniciar aqui a responder estas perguntas que ele faz. Ele faz assim, ele responde assim, ó: pois se alguém crê que algo lhe foi deixado, não chamo isso de humildade. E os que até então têm juntado estas duas coisas, que devemos sentir-nos humildes acerca de nós mesmos diante de Deus e saber que temos alguns méritos, têm aprendido uma hipocrisia perniciosa. Então, se alguém ainda acha que alguma coisa, de posse de todas essas verdades bíblicas de que nós somos frágeis, pecadores e miseráveis, Calvino diz que tem aprendido uma hipocrisia perniciosa. Pois se confessamos diante de Deus, contrariamente ao que sentimos, a ele mentimos. Porque no coração, verdadeiramente, em que pese alguns terem um coração muito cauterizado pelo pecado, mas ainda assim, todos nós sabemos que nós somos maus. No fundo do nosso coração, a gente sabe que nós desejamos coisas más, em maior e menor grau, é óbvio, e que nós praticamos, às vezes, às escondidas coisas más. E por isso, quando nós falamos aquilo que não condiz com aquilo que nós sabemos no nosso coração, ainda que de maneira mitigada, nós nos tornamos hipócritas. É o que Calvino nos ensina aqui. Vou repetir. Pois se confessamos diante de Deus contrariamente ao que sentimos, a ele mentimos. Pois se verdadeira e solicitamente reconhecemos isso, não só toda confiança no mérito humano se desvanece, mas também a própria noção. Aí prossegue: no homem, portanto, caso queira ajuizar-se segundo os dons naturais, nenhuma fagulha de bem se achará nele, do alto da cabeça à planta de seus pés. Tudo que nele há, nos homens, né, que mereça louvor é a graça de Deus. Tudo que existe no homem que mereça algum louvor é graça de Deus, não vem do próprio homem. Mas nossa má intenção é sempre excusar-nos, inclusive de nossa torpeza. Porém, nos assenhoreamos dos dons de Deus para nosso próprio crédito. Maravilhoso esse ensino aqui de Calvino. Maravilhoso. Então, meus irmãos, essa exegese de Calvino, nos mostrando justamente esta fragilidade humana, nos conduz justamente a essa futilidade do orgulho. Charles Spurgeon, outro puritano, né, tal qual Matthew Henry, tal qual Matthew Poole, Charles Spurgeon, um puritano um pouco mais de outra época, nos ensina, acrescentando, que nenhuma riqueza ou mesmo poder aqui desta realidade, aqui da Terra, consegue elevar o ímpio acima do nível fúnebre que recai sobre todos os normais. Então, Deus, ele não olha o ser humano como um homem olha. Nós, seres humanos, costumamos olhar as pessoas, né, todos nós, por aquilo que ela aparenta ser, pelo exterior, pela sua aparência, pelas suas obras, né, no sentido, não obras bíblicas, mas os seus feitos de inteligência, de cultura, de, vamos dizer assim, riqueza. Tudo isso a gente acredita que torna esta pessoa mais poderosa, mais influente. Deus não observa isso. Deus é todo poderoso.
Deus olha o coração do homem e o coração de todo homem é mau. Por isso ao Senhor pertence a salvação. Essa fragilidade humana só é, vamos dizer assim, trocada em sede de juízo de Deus por conta da salvação na regeneração. Quando o Espírito Santo aplica as obras de Cristo, perfeito homem, cumpriu toda a lei de Deus. O Espírito aplica estes méritos aonde? Em um homem, uma mulher, ainda pecador, regenerando aquele coração e o salvando dos seus delitos e pecados. Aí sim, aquele homem deixa de ser um ímpio e passa a ser um filho de Deus. É nesse sentido. Tá? Vamos prosseguir. Podemos fazer agora algumas aplicações para as nossas vidas desta perícope que nós estudamos. Eu sempre faço, primeiro, ao não crente, a você, meu amigo, minha amiga, que está aqui conosco, tem gostado das nossas exposições. Eu gostaria de dizer para você que o esquecimento de Deus é a causa da sua maldade. Quando Deus, vamos dizer assim, se esquece, eu estou usando aqui uma palavra que não pode ser aplicada a Deus, porque Deus não pode se esquecer, né? Mas para que você possa compreender o abandono de Deus, né? Quando Deus tira o pé do freio, vamos dizer assim, quando Deus ele deixa de limitar a maldade no coração dos seres humanos, isso é justamente a causa de que esse ser humano seja deixado aos seus próprios prazeres, concupiscências e maldade. O inferno, tanto o inferno espiritual, aquele estado intermediário, né, quanto o lago de fogo e enxofre, que é o estado final, será porção de quem rejeita o Senhor. Aquele que rejeita o Senhor, os ensinos de Deus, o seu destino será o inferno e o lago de fogo e enxofre. Então eu conclamo você, meu amigo, minha amiga, que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Arrependa-se hoje, não deixe para daqui a 1 minuto ou para amanhã. Abandone o orgulho humano. Reconheça que você é pó e corra para a cruz enquanto há tempo da graça de Deus na sua vida. E a você, meu irmão, minha irmã, ao crente em Cristo Jesus. Irmãos, encontrem um profundo e inabalável consolo na soberania divina. Encorajem-se a esperar pelo momento da justiça final. O nosso Deus, meus amados irmãos e irmãs, ele reina absoluto, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, cheio de graça, misericórdia, bondade e amor, mas também justiça. E nenhum mortal prevalecerá contra ele. Sabe, quando você observar aquelas notícias mais tristes, mais chocantes, mais terríveis, que revelam a perversão, a maldade do homem, pense que Deus tirou um pouquinho o pé do freio daquela pessoa, daquela situação, para que aquele mal que está no coração daquele homem, daquela mulher, daquela nação, se levantassem dessa forma, mas que Deus continua no seu trono como sempre esteve, cada vez mais enchendo o seu cálice de ira, até o momento que ele disser basta, até o momento em que a trombeta soar, os céus se abrirem e o Senhor Jesus vier
nos salvar, levar a sua igreja, estabelecer a sua justiça aqui, nesta terra. Meus amados, o gancho para a nossa próxima aula, nós iremos adentrar no capítulo 10, estamos prosseguindo, já estudamos os 9 primeiros capítulos do livro de Salmos, e no capítulo 10 nós iremos estudar sobre o clamor do oprimido. Tendo contemplado esta majestade de Deus, julgando as nações e reduzindo este orgulho humano ao pó, a nossa alma é preparada para a nossa próxima lição, a nossa próxima aula, o capítulo 10. Então, nesta nossa próxima aula, nós iremos explorar esta profunda confiança no Deus que vê tudo, é onisciente. Nós iremos analisar de perto como a fé genuína ela lida com os momentos difíceis em que Deus parece estar longe, parece, enquanto os ímpios prosperam. A gente observa, nossa, mas parece que os ímpios, a maldade, as nações que não querem ao Senhor, parece que estão vencendo. Então, neste Salmo 10, que nós iremos estudar, nós vamos ver o clamor deste oprimido. E como a fé genuína deve lidar com esta aparente e momentânea vitória do intento dos ímpios nesta realidade. É apenas aparente. Nós iremos aprender que o Senhor Deus ainda reina, ainda é soberano e ainda detém o controle de toda a história. Portanto, não perca a nossa próxima aula. Meus amados, que esta aula tenha sido um bálsamo para o seu coração, como foi para o meu elaborá-la. E também desperte na sua alma, pelo Espírito Santo, uma fé providencial, uma fé salvífica, bem como a santificação no coração do crente. Fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente a nos sustentar. Eu me chamo Eduardo Freitas, estou sempre no ombro de gigantes. Eu sou pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo e estou fazendo meu mestrado em Divindade pela FIT-REF. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.